Vamos começar, só lembrando, teremos 2 blocos, estamos ao vivo e o primeiro bloco é uma estreia. Eu já tenho a meu lado a doutora Luciana Fontes. Doutora, muito obrigado. A senhora está pela primeira vez no programa que tem uma característica. Através da informação, nós salvamos vidas sempre. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigada a oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande. Doutora, eu sei que a semana da senhora é uma correria imensa. Os contatos com a doutora começaram de forma muito antecipada. Aí veio a natural divulgação desta entrevista nas redes sociais, aí começam a surgir perguntas, essas perguntas, de forma inteligente, com a produção da Verônica Amorim, nós colocamos aqui em pauta e começamos uma conversa de utilidade pública, onde todos aprendemos. Agora, o currículo dos médicos estreantes aqui, sempre ressaltamos. E a doutora Luciana Fontes, que é otorrinolaringologista, ela é médica graduada pela valorosa Universidade Federal da Paraíba, especialista e membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, doutorado, atenção, em medicina e cirurgia pela Universidade de Madrid e pós-doutorado na Mayo Clinic nos Estados Unidos. Portanto, é um currículo, sempre dizemos que está no padrão do programa Saúde Master. Doutora, parabéns, é um currículo incrível. Eu sei que a senhora atua na parte clínica, na parte cirúrgica, e é uma médica, eu posso dizer com muita ênfase, renomada, da Paraíba para o Brasil e para o mundo. Obrigado, doutora. Que é isso, Fábio, obrigada. É verdade, doutora, a gente sabe da atuação, né, da senhora. E a doutora, é uma curiosidade, algumas pessoas já podem ter ligado, e eu faço questão até de mandar um abraço, ela é irmã do doutor Leonardo Fontes, que já esteve aqui, espero que esteja em outras oportunidades, o tempo dele é uma loucura, mas é um cirurgião também renomado, palestrante internacional. Portanto, um abraço, doutor Leonardo, da Clínica de Otorrino. Doutora, vamos começar com a nossa interação e já agradecendo ao Gil, ao Daniel, ao Rafael, ao Ramon, a todos que estão agora, é o padrão de qualidade Saúde Master. Eu queria que, por favor, já colocasse o primeiro tópico para começarmos a interação que leva a conclusões e, logicamente, a um aprendizado. Vamos ver aí. Diz assim, doutora, rinoplastia, a mais realizada no Brasil. Obviamente, a cirurgia nessa área mais realizada no Brasil. Procede realmente isso, doutora? E aí, doutora? Em 2021, foram 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de cirurgias plásticas no Brasil, né? O Brasil ganhou até para os Estados Unidos, e a rinoplastia ela tem um lugar bem importante nisso, né? É uma cirurgia fantástica, porque o nariz ele faz parte, né, da face de forma muito marcante, do perfil, e não só a importância de fazer a rinoplastia, não só pelo valor estético, da pessoa querer o seu melhor, mas também pelo valor funcional que ela pode representar, né? Muitas vezes a pessoa tem uma obstrução nasal e faz a rinoplastia e resolve também o seu problema funcional. Doutora Luciana Fontes. Logicamente, doutora, eu penso e imagino, a senhora que vai dizer, obviamente, e a senhora também realiza esse tipo de cirurgia no dia a dia?
Também. Também, né? Também. Porque eu sei que o irmão da senhora, sim, né, é um grande cirurgião, né, também nos casos ligados com a rinoplastia. Doutora, todos ou a maioria são sabedores, eu tenho um aplicativo que se tornou uma referência nacional na defesa em prol das mulheres. Ou seja, através desse aplicativo, que é o SOS Mulher Brasil, as pessoas fazem denúncia de violência. E a gente sabe, já que estamos falando da rinoplastia, que muitas vezes, infelizmente, não é por uma ação estética. Muitas vezes tem que ser por uma ação gerada, vamos supor, por uma violência, e a partir daí se tem a intervenção cirúrgica. Por isso que o próximo tópico vai tratar justamente desse aspecto. Vamos ver aí o próximo tópico que vai aparecer. Diz assim, a rinoplastia reconstrutora. Eu acho que está dentro também dessa minha análise, não é isso, doutora? Isso, a rinoplastia após um trauma, né, no caso. Justamente. E pode ser também por um tumor, por uma lesão. E é uma cirurgia que tem não só a finalidade estética, como a gente falou, mas muitas vezes funcional, né? O paciente pode ficar com... E por isso que o otorrino começou a fazer essa parte da rinoplastia, exatamente por conta da função, que antes, muitas vezes, para resolver a questão da respiração, era necessário mexer na parte externa do nariz, né? E foi a partir daí que a otorrinolaringologia começou a encampar essa cirurgia. Doutora Luciana, a interação aqui já começa de forma maravilhosa e assídua. Doutora, muitas pessoas aqui comentando que depois que teve a Covid, a voz mudou. O que é que a senhora tem a dizer e o que é que pode ressaltar esse fator? A Covid é uma doença que inflama muito os tecidos. E a questão, por exemplo, no começo, onde as pessoas tinham muita anosmia, era exatamente por uma inflamação do epitélio olfatório, que fica no teto do nariz. E não só esse epitélio, mas também todo o epitélio de revestimento do nariz e dos seus paranasais, eles terminam inflamando e deixando, muitas vezes, sequelas, né? Pessoas que ficam com a voz diferente, por conta da ressonância da voz, que é importante a passagem do ar pelo nariz e pelos seios paranasais para que a voz ela flua, né, que ela saia adequadamente. Então, na hora que isso inflama, a voz modifica. Aí, doutor, olha que interessante. Várias pessoas, já há mais de um ano que eu tive Covid e a voz ainda não voltou ao normal. As pessoas estão assim um pouco aflitas e perguntando, às vezes estou até com vergonha da minha voz. Doutora, os casos são muitos, né, logicamente, né? Ainda estamos numa pandemia, mas numa fase bem melhor, né? Já passamos por fase muito crítica, né? E, com certeza, no consultório, são muitas as pessoas que devem chegar com essa queixa, né, doutora? Isso, muitas pessoas. Inclusive, precisam, às vezes, até de cirurgia, porque os cornetos, por exemplo, eles inflamam de um jeito que a gente precisa reduzir para restabelecer a respiração normal. Já que falamos em violência, né, ligada com as mulheres de todo o Brasil, aqui no programa nós temos o patrocínio do maior projeto do Brasil na forma de aplicativos, o Nós Salvamos Vidas. Está aparecendo agora o selo, a chamada certificação do projeto Nós Salvamos Vidas, que congrega 4 aplicativos, entre eles este daí, que iremos enfatizar hoje, que é o SOS Mulher Brasil. É só você baixar, é gratuito, na sua loja de aplicativos, e a partir daí você vai ter vários argumentos ou possibilidades em denunciar. E atenção ao que eu vou dizer.
apenas 10 segundos, em média, o tempo de resposta. E você não será atendido por robôs. Vai cair no 180 em Brasília, 600 mulheres bilíngues, devidamente treinadas, vão receber a sua denúncia, vai passar por uma triagem, você recebe um número de protocolo para acompanhar e, a partir daí, uma providência será tomada. Agora, vocês notem aí, eu sei, está aparecendo a Lucy Alves, né, a paraibana, talentosa, e ela tem um recado ligado com a violência, obviamente, que é imensa, contra as mulheres. Esse recado eu achei muito interessante, porque ela direcionou a Paraíba, mas que vale para todo o Brasil. Vamos ouvir o que a Lucy Alves vai falar. Estão matando mulheres. E o feminicídio, numa sociedade como a nossa, hoje, dita democrática, é inaceitável. O feminicídio viola um dos principais direitos que nós temos, que é o direito à vida. Diante desse assunto todo, eu trago uma boa novidade. O aplicativo recém-lançado, que chama SOS Mulher PB, está aí para ajudar a todas, a todos nós. Muito fácil de se usar, está disponível para todos os sistemas operacionais Android e iOS. Você pode baixar, é gratuito e ele nada mais busca do que ajudar mesmo na denúncia, tudo de forma anônima, você não precisa se preocupar. E é isso que eu venho falar. Se você não conhece, procura saber sobre esse aplicativo SOS Mulher PB e denuncia. Não se cala, faz a tua parte. É importantíssimo essas palavras. A base é essa. Temos que denunciar, denunciar e denunciar. Portanto, vocês têm na palma da mão, repito, de forma gratuita, está aparecendo aí a logo, o aplicativo SOS Mulher Brasil, que faz parte do contexto do projeto Nós Salvamos Vidas. Por isso que a gente diz com muita propriedade. E podemos dizer, e sempre vamos dizer, até porque eu registrei, nós salvamos vidas. Estamos aqui com a doutora Luciana Fontes nessa interação maravilhosa e vamos ver o que chegou para a doutora poder responder, interagir e esclarecer. Vamos ver. A qualidade de vida, doutora, e de sono quando se respira bem. Isso é fundamental, né, doutora? Ou seja, eu sei que dentro da área que a senhora atua, há vários mecanismos, exames, para que se chegue nessa qualidade. Ou seja, respirar bem e, consequentemente, dormir bem. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, é um tema muito importante, o sono. O sono, na hora que a gente dorme, quando a gente aprofunda o sono, que a gente chega no sono REM, é quando o nosso cérebro está mais ativo, por incrível que pareça. É como se a gente precisasse relaxar o corpo para que o nosso cérebro armazene a memória. Então, aprofundar o sono e chegar no degrau mais profundo dele é fundamental. E, muitas vezes, a respiração interfere nisso, ou seja, uma pessoa que tem uma obstrução nasal, né, seja, como a gente já falou aqui, por um trauma, por um desvio de septo, por uma amígdala crescida, por uma hipertrofia de tecidos, linfóides, esse sono ele vai ser atrapalhado, né, digamos assim, a gente não vai chegar no sono profundo. Então, a otorrinolaringologia ela pode ajudar muito nisso. Hoje nós temos exames que podem mapear o sono, podem mostrar para a gente em que isso está interferindo, pessoas que podem até ter comprometimento cardíaco em função disso. Então, realmente, é um tema muito importante. Muito importante, né, doutora? Doutora, eu estou vendo aqui, o público também já tem visualizado, estão perguntando aqui, interagindo. A senhora trouxe aqui algumas estruturas, vamos chamar assim. Aí, doutora, eu queria que a senhora explicasse, se possível, essa primeira estrutura aqui. Aqui é o ouvido. Eu acho que quando a gente for falar do ouvido, que a gente vai falar daqui a pouco, não é isso? Da orelha. Como a gente estava falando do sono,
Acho que caiu aqui. Estamos aí com algum problema em relação ao som? Como a gente estava falando do sono, então, aqui, ó, a gente tem o palato, certo? Então, uma criança, por exemplo, que tem a adenoide ela fica aqui atrás. Quando a adenoide é crescida, o ar não consegue passar adequadamente. Então, a criança respira pela boca. Na hora que ela fica respirando pela boca, o ar passando aqui nessa região, ele vai convocar umas células que vão desmineralizar esse osso. E vai ficando mais profundo, e o nariz vai ficando cada vez mais estreito, no sentido longitudinal. Então, essa criança que respira pela boca, se isso não for resolvido, né, se essa apneia dela não for resolvida, se essa obstrução não for resolvida, muitas vezes ela vai ser um adulto com desvio de septo, exatamente por conta de uma alteração nessas estruturas da face. Então, muitas vezes, é uma solução fácil na infância que se perpetua por não ser tratada, né? Então, é muito importante, realmente, a gente cuidar dessas estruturas e ver se elas estão funcionando adequadamente. Doutora, essa visualização realmente foi muito esclarecedora e o próximo tópico, creio, estará e está dentro desse contexto. Quer ver? Vamos ver aí esse próximo tópico aí na sequência. Diz assim, doutora, cirurgia de desvio do septo nasal. Creio que é exatamente como a senhora explicou aí, não é isso, doutora? Isso, a adenoide ela fica um pouco mais atrás, né? Aqui, o septo é essa estrutura aqui que fica no nariz. Aqui, como é um perfil, já fica um pouco mais difícil de entender, mas o septo é essa estruturazinha que divide o nariz em dois, né? Então, na hora que, por exemplo, uma criança respira ânus pela boca, ela vai aprofundar esse palato, e o septo, que geneticamente tinha um tamanho para ocupar, ele vai desviar, né? E aí essa pessoa vai ser um adulto com obstrução nasal por conta desse desvio, que também tem correção. Esse desvio também pode acontecer em decorrência de um trauma, por exemplo, como você citou, né? Que infelizmente a gente tem essa violência, né? E muito importante a iniciativa do aplicativo. Obrigado, parabéns, doutora. aí, obrigado, né? Por defender a gente. É verdade. Mas, enfim, o desvio de septo, ele pode realmente causar não só essa obstrução nasal, mas também cefaleia, né? Tem pessoas que têm a cefaleia rinogênica, que é uma dor de cabeça por conta de um desvio de septo que fica causando uns disparos neurológicos e provocando essas dores de cabeça. Doutora, essa cirurgia, lógico que a senhora se refere, que foi alvo do nosso tópico, ela é muito recorrente? Como é que funciona no dia a dia, nas ações cirúrgicas que a senhora atua? É uma cirurgia muito recorrente, é muito simples, né? É uma cirurgia que dura meia hora, 40 minutos, né? E, assim, a qualidade de vida depois, geralmente as pessoas dizem, porque eu não fiz antes, né? Eu devia ter feito antes. Entendi. Ou seja, está dentro do critério, certamente os planos de saúde, né, cobrem, obviamente, a cirurgia, e a gente sempre enfatiza, a título do SUS, doutora, essas cirurgias ocorrem ou é uma coisa específica para quem tem planos de saúde? Não, ocorre sim. Minha experiência no SUS aqui, na Paraíba, não é muito grande. Eu passei 20 anos trabalhando na UFRN, né, e lá, sim, a gente fazia, né, era feito no serviço. Mas aqui também, eu acredito que no HU e nos hospitais públicos também é realizada essa cirurgia. É realizada. Esse ato, esse cuidado que temos que ter, ele está respaldado em um dos nossos patrocinadores de excelência. E eu vou falar dele agora. É a Acuidar. Vocês vão verificar que a Acuidar franquias está espalhada em todo o Brasil. Já são hoje 42 unidades e tudo começou aqui em João Pessoa. Estão aí os fundadores da Acuidar.
o doutor Victor Hugo, que é geriatra, e a doutora Jéssica Ramalho. A partir daí, eles idealizaram a Cuidar e também a Cuidar Franquias, que é um sucesso absoluto. Repito, com 42 unidades, pretendem chegar esse ano a 100 unidades, se Deus quiser, e vocês estão notando aí nas imagens que o cuidado com a equipe multidisciplinar é total. Envolve não só o idoso, mas também o adolescente, a criança, ou seja, em qualquer faixa etária, você pode ter à disposição os serviços da Acuidar. Aí está o telefone da Acuidar de João Pessoa, certo? E também o Instagram. Campina Grande, com seu respectivo telefone e o Instagram. E o site, aonde você encontrará, evidentemente, todas as unidades da Acuidar. É só você acessar e colocar acuidarbr.com.br. Portanto, pensou em cuidados na Paraíba e em todo o Brasil, você vai pensar imediatamente na Acuidar. Vamos continuar nossa interação agradecendo a grande audiência pelo canal 520 da Claro. Estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master de número 147, entrevistando a doutora Luciana Fontes. Vamos ver o próximo tópico na sequência dessa interação maravilhosa. Doutora, diz assim: o uso do laser na otorrinolaringologia. E aí, doutora? O laser é um instrumento fantástico que a gente pode utilizar ele através de instrumentais manuais ou pelo próprio microscópio. Então, possibilita precisão, possibilita você fazer um procedimento cirúrgico que você faria de outra forma, de uma maneira onde você compromete menos tecidos, né? Então, é uma ferramenta fantástica que a gente pode lançar mão na otorrinolaringologia. Eu sempre digo, doutor, e somos aqui divulgadores, incentivadores, motivadores, lógico, da tecnologia que tem crescido, aliada aos processos gerais na área de saúde. Tanto notamos, evidentemente, quando se trata de imagens ou de outros recursos, inclusive hoje, né, com a maravilhosa inteligência artificial, daqui a pouquinho, no mês de junho, se Deus quiser, nas capitais de todo o Brasil, nós já vamos ter a conexão 5G, ultra rápida, e a partir daí todos os processos, vamos dizer assim, no ambiente médico-hospitalar, eles vão se aperfeiçoar, porque vai aliar qualidade, rapidez dessa tecnologia tão interessante que podemos dizer que também ajuda concretamente a salvar vidas. Não é isso, doutora? A tecnologia, uma grande aliada. Muito, muito. E assim, o laser, não é, a cirurgia robótica, a sensação que dá é que a imaginação é o limite, né? A gente não vai ter limite para isso. Na otorrino, a gente tem orifícios muito pequenos, né, onde a gente precisa acessar de forma muito restrita. Então, na hora que a gente consegue uma tecnologia que possibilita uma melhor visibilidade, né, uma melhor acessibilidade, onde você tem, por exemplo, na cirurgia robótica, você tem uma capacidade de girar, né, um instrumento mais do que o próprio punho. Então, isso é fantástico, né? Isso vai dar para a gente um campo muito amplo, né, doutora? Muito. Doutora, já que a senhora citou, o próximo tópico está dentro desse contexto, chegaram muitas perguntas que eu vou fazer, vamos ver o que vai aparecer aí na sequência, nessa interação aqui no Saúde Master. Diz assim: otosclerose e a perda de audição. Doutora,
Eu queria ressaltar, eu sei que a senhora vai dar toda a amplitude necessária para esse aspecto, para essa situação. A gente sabe que os aparelhos auditivos, eles têm também tecnologicamente se ampliado, né? Agora, doutora, eu tive olhando, né, até porque na família a gente está com uma situação desse tipo, doutora, os bons aparelhos, eles são bem caros. Eles vão de 8 mil a 40 mil. Vai se aglutinando recursos ao aparelho, isso é importante, mas o preço também vai crescendo. E a gente vê que muitas vezes está bem distante da imensa maioria da população que não pode, obviamente, adquirir. Aí vai na internet, aí compra, tem até de R$200, mas eu acho aí que vai complicar e vai ficar sem escutar nada. E aí, doutora? Realmente assim. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você primeiro faz um test drive, né? Verdade, doutora. É isso que eu digo sempre para os meus pacientes, que você primeiro tem que testar o aparelho, né? Existem aparelhos realmente de preços variáveis, e eu acredito que no futuro próximo todo mundo vai querer usar um aparelhinho auditivo, porque hoje pelo aparelho auditivo você consegue atender o telefone, Verdade. você consegue, Fábio, estar numa festa, por exemplo, e você está interessado em conversar com a pessoa que está do seu lado. Você quer fazer um negócio com ela, ou você quer, sei lá, ter uma conversa e só quer ouvir o que ela tem para lhe dizer. Então, você tem como programar o seu aparelho pelo seu celular para você só ouvir aquele som que está vindo daquela pessoa. Então, você consegue filtrar todo o ruído da festa, né? E isso é fantástico. Você hoje tem aparelhos que têm o modo máscara. Então, com a máscara, a gente sabe que dificulta um pouco a comunicação. Então, você coloca o modo máscara no seu aparelhinho e você consegue interagir. Infelizmente, ainda tem muita gente que tem preconceito com o aparelho. Acha que que está velho porque está usando o aparelho. E isso tem que ser desconstruído, porque o óculos está muito mais na cara e ninguém tem vergonha de usar óculos. Né? E por que ter vergonha de usar aparelho, que é uma coisa fantástica? É verdade. Né? Muitas vezes as pessoas ficam sem saber, inconscientemente, sem querer participar dos momentos sociais. Né? Pessoas já mais idosas que começam a se sentir constrangidas nas festinhas dos netos, nos encontros familiares, porque começam a não entender direito o que as pessoas estão falando. E nisso a gente consegue colocar um aparelhinho que muitas vezes ninguém nem nota, né? E isso dá uma qualidade de vida, uma qualidade acústica fantástica. Verdade. Né? Doutora Luciana, como eu falei, né, tem uma pessoa da minha família, eu me reservo a não falar, né, porque senão vai ficar chateado comigo, mas o que é que ocorre? Está precisando usar, e está naquela fase natural que a empresa vai lá e você fica testando. Só que a representante, né, quando essa pessoa da minha família perguntou quanto é o preço, aí a representante disse 25 mil. Aí ele ficou, não escutou nada, doutor. Ele não escutou ainda o preço ou não quis escutar o preço. Realmente, doutor, é lógico. Para a qualidade de vida, a gente sabe que uma vez se tendo esse valor, é mais do que justo pagar, né? Porque não tem preço a saúde. Não é essa a análise, doutora? Inclusive... Está na lei, né? Que todo mundo tem direito à saúde. Né? Então, a gente entra numa conversa mais ampla, verdade, mas todo doutora. mundo deveria ter acesso a ouvir, não é? É verdade. Inclusive, verdade. assim, quando se fala em audição, que a gente lembra aqui do implante coclear, por exemplo, é caro para se fazer um implante coclear, mas muito mais caro é inserir um surdo na sociedade. Então, para o governo, é melhor que ele pague o implante coclear do que ele aposente uma criança, por exemplo, que ela não vai se inserir na sociedade, né, por não ouvir. Por não ouvir, né, então, doutora? assim, do ponto de vista gestor, o aparelho ele só traz benefícios. Eu não sei porque o governo não amplia isso, né, para todos, né, doutora? Inclusive, o nosso tema aí que está aparecendo, repito, pelo número aí que aparece, você interage no mesmo instante pelo WhatsApp. Está aí,
981925555. Pelo código QR, basta apontar a câmera do seu celular. E aí você tem o tema, estamos ao vivo apenas no primeiro bloco do programa Saúde Master, otorrinolaringologia, as cirurgias mais comuns e seus avanços. E já avisando, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos ter outra entrevista incrível, né? Já está aqui nos estúdios a doutora Karine Fernandes, que é nutricionista, e ela é uma grande especialista nas questões ligadas com emagrecimento, mas, é óbvio, com uma alimentação saudável que você consegue seguir. Porque tem vários aspectos aí ligados com a dieta que você não consegue realmente, vamos dizer, manter e vai ficar naquele sistema, né, que chamam de sanfona. Eu conheço muito bem, né, que já lutei e luto ainda muito com esse aspecto. Daqui a pouquinho vocês vão ter outra entrevista maravilhosa. Vamos ver no aspecto ainda aqui com a doutora Luciana Fontes, realmente um ícone aqui em João Pessoa, na Paraíba, na maravilhosa João Pessoa. Choveu hoje, parece que Campina Grande também está chovendo, mas a doutora é uma grande especialista com títulos internacionais. Vamos ver o próximo tópico aí na sequência. A doutora diz assim: endoscopia de alta resolução. O que traduz isso na área da senhora? A princípio, a gente já fala assim, que é um instrumento onde a gente pode ampliar em 10 vezes a imagem. Então, como eu comentei antes, são orifícios, são estruturas de acesso difícil, né, de pequenas cavidades. Então, se você tem um instrumento onde você pode ampliar a visão, inclusive no tema anterior, onde você falava de autoesclerose, Fábio, a autoesclerose, Beethoven tinha autoesclerose, que é uma perda auditiva condutiva. É o menor osso do corpo humano, que é do tamanho de metade de um caroço de arroz, que ele fica aqui dentro do ouvido. Então, imagine que com o endoscópio você consegue ver, com o microscópio você consegue ver muito melhor, né? Então, são tecnologias que a medicina utiliza, né, para avançar cada vez mais. E essa cirurgia da autoesclerose, você troca esse pequeno ossinho por uma prótese, né, e o paciente passa a ouvir na mesma hora. Isso é fantástico, né? É fantástico, realmente. Doutor, eu vou confessar aqui, né, a gente tem um grau de sinceridade imensa com o grande público. Doutor, eu faço uma coisa que as pessoas reclamam muito, mas é desde pequeno. Eu sei que é errado, mas eu costumo, por vezes, a fazer. Doutor, eu não sei se muita gente faz isto também, que eu vou citar. É colocar palito no ouvido. Doutora, eu gosto demais. Doutora, aí quando eu coloco, eu vou sentindo uma sensação assim tão agradável. Eu sei que é perigoso. Doutora, já chegaram lá problemas desse tipo, pessoas que começaram a colocar o palito e terminou numa cirurgia. E aí, doutora? Fábio, eu posso contar uma história aqui? Pode, deve, doutora, por favor. Você lembra de uns pentes? Eu nunca mais vi, que tinha um cabo bem fininho. Lembro sim. Uma vez uma senhora chegou com um pente daquele, assim, no ouvido. Foi mesmo, doutora? Ela estava... Sabe aquelas portas de fazenda que tem... Abre só a parte de cima e fica a parte de baixo fechada? Demais, doutora. Aí ela estava escorada na porta, coçando o ouvido com o cabo do pente, como você faz com o palito, né? Justamente. E aí o netinho dela veio de bicicleta e bateu na parte de cima da porta. Aí empurrou a porta, que empurrou o pente. Aí ela chegou no consultório com o pente, assim. Eu lembro que o pente era cor de rosa, choque, assim. Aí, doutora, já nessa situação, obviamente que ela chegou para um ato cirúrgico, foi isso, doutora? Espero que você não use mais. Não, doutora, é assim, eu sei, assim, dos riscos. Lembre eu sempre tenho do extremo cuidado, sabe, doutora? Porque eu acho que já são uns 20 anos que eu faço isso. Mas não é uma coisa recorrente, não. Mas quando eu me lembro, eu pego o palito, aí vem as reclamações. Mas eu até que não tenho feito isso mais, vamos dizer assim. Eu me lembrei agora, nesse momento aqui da nossa entrevista. Mas sempre vou lembrar da história que a senhora acabou de contar. Serve como exemplo
e espero nunca mais colocar o palito no ouvido. Vamos ver o próximo tópico aí na nossa sequência do primeiro bloco ainda do programa Saúde Master, já em sua edição de número 147. Diz assim, eu gosto muito, as novas tecnologias na otorrinolaringologia. Doutora, é lógico, já falamos um pouco, eu queria só ressaltar, estava até conversando com a doutora, né, aqui nos bastidores, antes do início dessa nossa grande entrevista, que eu sou um fã da tecnologia, né? Já assisti cirurgias, inclusive, lá no Recife, com o robô cirúrgico, o Da Vinci, né, o XI. E a gente sabe que esse aspecto está totalmente dentro do segmento, até da qualidade nas cirurgias. Não é isso, doutora? É como eu falei, né? A imaginação é o limite disso, né? E são tecnologias. A cirurgia em si é a mesma. O que muda é o acesso, que fica mais fácil, né? Então, você imagine que a nossa mão ela tem um limite, né? O nosso punho, na hora que a gente está operando. O robozinho lá não tem limite, não. Ele faz o giro, né? São 7 graus de... Eles vão em lugares que, às vezes, a gente não consegue ir. Né? Não, eu fiquei maravilhado, doutora, com o convite que eu tive. Foi do Hospital Português do Recife. Eu citei aqui, né? Através do amigo que vai estar aqui, viu? Com o robô, inclusive, com o robô, o Róbios, né? Não é esse robô cirúrgico. E eu assisti, doutora, uma cirurgia, né, no aparelho digestivo, eu fiquei na hora emocionado, é uma coisa incrível. A precisão, a recuperação do paciente, isso já é constatado em muito tempo. E uma coisa assim, eu sei que vai chegar um momento, né? Tem o tempo para tudo e o tempo de Deus. Ainda não temos, creio, aqui na Paraíba, o Da Vinci. No Recife já são 6 Da Vinci no Recife, né? Inclusive, eu quero até parabenizar, eu vou parabenizar. A Unimed do Recife adquiriu o Da Vinci e já está operando. E eu lembro que esse robô, ele custa em torno de 23 milhões. Eu já falei até, mas não consegui ainda, que se eu ganhar nessas mega cenas acumuladas, teve um agora, parece que 2 pessoas ganharam, eu não ganhei, mas eu já disse que eu vou comprar um robô desse e começar a chamar grandes médicos, como a doutora, para que possamos operar o povo aí, realmente as pessoas que não têm acesso a essa tecnologia de ponta. Não é isso, doutora? Fantástico, pode contar comigo. Com certeza, doutora. Realmente, assim, eu sou fascinado. Doutora Luciana Fontes. Nós chegamos, doutora, no final dessa entrevista, repito, apenas no primeiro bloco aqui ao vivo. E, doutora, assim, de coração, eu quero agradecer a senhora. E foi uma honra. Eu quero contar com a senhora em outras oportunidades aqui no programa Saúde Master. Eu quero até pedir desculpa, porque assim, já faz muito tempo que eu venho convidando a doutora, alguns meses. Aí eu sei, sou consciente, isso é normal. A doutora sempre muito ocupada. É difícil ver um horário, mas chegou o momento. Está aqui, deu uma aula realmente dentro da área que ela domina, que é especialista. E, doutora, aqui a TV Master só tem que agradecer a senhora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Parabéns pelo belo trabalho que você faz. Realmente você salva vidas, né? Com esses esclarecimentos. Parabéns. E a senhora salvou muitas vidas nesse programa, tenha certeza, porque daqui a pouco está no YouTube, nas nuvens, para a eternidade. As pessoas começam naturalmente a compartilhar, e a informação é essa que fica e vidas serão salvas. Doutor, é lógico que eu falei agora, né, as pessoas já estão perguntando, e a senhora vai se sentir muito à vontade. A senhora atende na clínica de otorrino. Como é o acesso até a senhora? Tem algum Instagram, ou o que a senhora queira, porventura, falar aí para o público que está aqui a perguntar? Tem o Instagram da Clínica de Otorrino. Eu atendo na unidade do Ecomedical e na unidade do Altiplano. E faço as cirurgias lá no Hospital Dia, que fica no Ecomedical. No dia também, não é?
no Hospital Dia. Ô, doutora, aí também a clínica de otorrino está chegando também na maravilhosa Rainha da Borborema, na cidade de Campina Grande, não é isso, doutora? Isso. Eu sei onde vai ficar, né? E realmente no padrão, né, das clínicas de otorrino vai ser uma coisa maravilhosa. A senhora, não sei se vai ter tempo de atender também lá, né, doutora? Eu vou de 15 em 15 dias lá. Pronto, que coisa maravilhosa. Doutora, muito obrigado, viu? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu sempre ressalto, esse intervalo, ele tem total qualidade, excelência, porque é um intervalo que vai falar dos nossos patrocinadores. E daqui a pouquinho, o segundo bloco, ao vivo, do programa Saúde Master.